Boa noite, amigos. Meu nome é Lucas Canavarro, sou trabalhador do Movimento Espírita Paraense, trabalho na casa do Centro Espírita Ivon Costa, agradecido pelo convite que me foi feito pelo amigo Clóvis, para poder participar, trazendo para a gente uma reflexão em cima do Evangelho de Jesus, na construção de um novo tempo. A gente fica feliz em poder estar participando mais uma vez, conversando, com o pessoal do Paulo de Tarso, onde eu já tive a oportunidade de estar presente, levando um pouco da mensagem do trabalho que Paulo de Tarso fez e que esse grupo espírita leva o nome desse grande trabalhador do Cristo que fez um processo de transformação moral, nos dando o exemplo de vivência da mensagem do Cristo. E ao final de sua jornada, ele nos trazendo que já não era ele quem vivia, mas o Cristo quem vivia. E eu trago para a gente uma mensagem do livro Gotas de Sabedoria. É uma mensagem curtinha, mas que dentro do que a gente vem vivenciando nos dias atuais, ela é bem interessante. Diz assim: edifica. Tudo na natureza é harmonia. Tudo conspira em benefício do bem do planeta. Da mesma forma, age em benefício de todos, edificando a paz em toda parte. Usa a boa palavra e constrói a fraternidade. Utiliza-se das boas ações e erige o edifício da concórdia. Vale-te do bom senso e pacifica os humores. Da tua inteligência, extrai os bons pensamentos, estruturando uma atmosfera lumínica em torno de ti. Desfaze-te dos teus sentimentos inferiores e, no lugar de sombras, aprende a fazer luz. Então vamos orar. Agradecido, Senhor, pelo momento. Envolve-nos, Senhor, para que possamos, nesses breves minutos, refletir um pouco acerca da mensagem de Jesus, esse Evangelho que veio possibilitar aos homens o conhecimento maior das leis divinas e ser um roteiro seguro para auxiliar na transformação moral de cada um de nós, para que através da vivência desses preceitos trazidos pelo Cristo, possamos, através dos nossos pensamentos, palavras e ações, edificar dentro de nós um novo mundo, nos transformando moralmente e auxiliando nesse processo de transformação, porque passa o planeta. Envolve-nos, Senhor, envolvendo a cada um de nós na paz, na serenidade, na força, na fé e na esperança. Que assim seja. 400 anos de silêncio. Foram mais ou menos isso. 400 e poucos anos onde o intercâmbio mediúnico, tão comum naquele povo dos judeus, esse intercâmbio, essa fala do mundo espiritual, auxiliando e conduzindo aquele povo na crença do Deus único,
essas vozes espirituais trazidas pelos profetas estavam caladas. O povo aguardava pacientemente, com uma certa angústia, esse tempo. As vozes proféticas não mais haviam ressoado. E eis que surge João Batista. Aparece convidando aquele povo a se arrepender das suas ações e atitudes e convidando a um novo batismo, um batismo que convidava a uma transformação moral, a uma transformação íntima. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Era a fala de João, convocando aquele povo que aguardava o Messias, o qual dizia que não era ele, que viria um muito maior, ao qual ele não teria a mínima condição de carregar as suas sandálias. Certo dia, Jesus aparece no Jordão e se permite batizar. João não queria fazer, mas Jesus relembra de que era necessário, porque assim estava predito pelos profetas. Era mais uma prova de que, na realidade, ele era o Messias aguardado e esperado. Após esse momento de humildade do Cristo perante a lei divina, João é preso. Jesus, nesse momento, sai da Galileia e se dirige para Cafarnaum, como também estava predito por Isaías, para dali iniciar o seu messianato. Jesus começa então a convocar os seus primeiros discípulos para iniciar esse processo de trazer ao povo a mensagem tão aguardada de transformação, de renovação e de libertação. E é assim que Jesus, convocando Pedro e André, Tiago e João, inicia trazendo aquele povo tão sofrido e aflito a mensagem magnífica das leis divinas. E Mateus relata esse momento, quando Jesus sobe ao monte e traz para nós esse código divino, que é o Sermão do Monte, trazendo uma diretriz segura para auxiliar aquele povo daquela época e a cada um de nós ainda hoje, num roteiro seguro de transformação interior. É um caminho para que cada um de nós possa observar e fazer esse processo de caminhada, de transformação. E Mateus diz que Jesus seguia através das cidades, levando a sua mensagem nas sinagogas, explicando, curando toda doença e curando toda enfermidade. E a cada dia que passava, Jesus ia ficando mais conhecido. A sua palavra transformadora, consoladora, chegava até os corações daquelas pessoas desamparadas, muitas vezes esquecidas, relegadas a segundo plano. E ele atendia a todos. E uma multidão o seguia.
acompanhando-o, buscando escutar as suas palavras, buscando um alento, buscando a cura do corpo e do espírito, daquelas almas tão aflitas. E Jesus relata no Evangelho de Mateus que após aquele sermão do monte, naquela tarde maravilhosa, onde ele canta as benesses das leis e as suas consequências de felicidade através da vivência das mesmas, Jesus realiza uma série de curas e as pessoas cada vez mais buscando esse alento para a alma e para o corpo. É quando em determinado momento Jesus fala aos seus discípulos: vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Jesus, no seu íntimo, há muito tempo, aguardava levar a sua mensagem ao outro lado. Qual era o outro lado? O outro lado do lago era Decápolis. Decápolis eram as cidades dos gentios. Para os judeus, os pagãos, aqueles de cultura helenística, grega, romana, e que, portanto, cultuavam vários deuses. Mas Jesus, atendendo a todos, também buscava levar para esse povo a mensagem do Deus único, a mensagem do amor. E eles pegam um barco e atravessam. E Jesus, depois desse dia de muitas curas, um dia de muito trabalho, de muitas solicitações, dorme no barco. E todos nós conhecemos essa passagem, onde ao atravessar o barco, o lago, os ventos, a chuva, a tempestade, os alcança no meio da travessia. E aqueles homens, sua maioria pescadores, acostumados a navegar, se amedrontam, sentem a sua fé vacilar e se preocupam. E correm até Jesus e percebem que ele está dormindo calmamente. Jesus acorda, pede para que a natureza se acalme e volta a relaxar, a descansar. Mas o que a gente vai conversar sobre hoje é uma passagem que acontece do lado dos gentios, do outro lado, como diz o Cristo, daqueles que ainda não tinham conhecimento da sua mensagem. É uma passagem que Mateus vai nos trazer com o título dos endemoniados gadarenos. Em outras traduções, seragenos, dependendo da cidade. E diz assim, eu vou ler o trecho, como está no Evangelho de Mateus, pela tradução do Haroldo Dutra Dias. Depois de ter ido para o outro lado, para a região dos Gadarenos, 2 endemoniados, saídos dos sepulcros, muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, vieram ao encontro dele. Eis que gritaram, dizendo: o que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Ora, uma vara de muitos porcos era apacentada diante deles. Os daimônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsa, envia-nos então a vara de porcos. Disse-lhes: ide. Os que saíram foram para os porcos. E eis que toda a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar, e morreram nas águas. Os que apacentavam
fugiram e partiram para a cidade, relatando tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Eu achei essa passagem muito interessante para a gente poder refletir. É interessante que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela nos coloca que Jesus, após iniciar o seu trabalho junto aos judeus, tinha esse desejo de também levar a mensagem adiante aos outros povos que ainda não tinham essa percepção do Deus único. E era esse outro lado que ele buscava. Mas quando ele chega lá, ele é recebido por esses dois elementos que estavam subjugados por espíritos inferiores. É interessante a gente analisar esse processo, porque mostra, dentro dessa percepção dos dois lados, o lado da mensagem do Cristo, o lado voltado para as questões espirituais, e o outro lado, que é o lado das questões materiais, dos prazeres terrenos, efêmeros, onde grande parte da humanidade ainda se perde em busca de posições sociais, de riquezas materiais, e que, em função disso, acabam sintonizando também com espíritos que vibram nessa faixa vibratória mais inferior e voltada para as questões terrenas. Então Jesus nos coloca que a recepção inicial deles foi com relação a esses dois. E no Evangelho de Lucas, que se aprofunda um pouco mais nessa questão, Jesus pergunta como era o nome dele. E os espíritos respondem: Legião, porque somos muitos. E no diálogo que se coloca, os espíritos colocam que eles não desejam sair daquele território, ou seja, aquele território onde eles tinham o alimento, nutrido através desse intercâmbio com aquelas pessoas que vibravam ainda na mesma faixa vibratória dele, das paixões terrenas, dos desejos puramente materiais, e eles pedem para ainda continuarem naquele território. E que se o Cristo estava ali, eles reconheciam o Cristo através da sua luz, da sua fala, do seu olhar misericordioso. Eles pedem, se fosse para retirá-lo, que jogassem-os aos porcos. E é o que acontece. E é que é interessante que o Evangelho de Mateus, voltado para atender aqueles judeus, mostrando que Jesus era realmente o Messias tão aguardado, os porcos eles não eram animais que faziam parte do regime alimentar dos judeus. Se nós formos analisar os porcos com a metáfora que essa passagem nos traz, os porcos são animais que são insaciáveis. Se você dá um alimento para ele, ele come. E se você der mais um pouco, ele come mais um pouco. E se você colocar mais comida ele come. É um animal insaciável, nos mostrando que hoje a humanidade acabou seguindo por um caminho material, buscando cada vez as conquistas dos prazeres terrenos e efêmeros, contrários totalmente à mensagem do Cristo, que nos mostra através do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo, mostrando que somos espíritos num processo de evolução e que a oportunidade terrena
é justamente para nós trabalharmos as nossas imperfeições, buscando nos purificarmos de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E os porcos representam basicamente isso. A busca cada vez mais insaciável por ter coisas efêmeras que se perdem com o tempo. E a mensagem nos coloca que os espíritos, ao serem deslocados até esses animais, os animais saem em disparada, pegam um despenhadeiro, um penhasco e caem no lago. E isso nós percebemos hoje na sociedade muito voltada para essas questões materiais, que é justamente esta queda que a gente vem percebendo. E como percebemos durante toda a história dos grandes impérios que aos poucos foram ruindo e foram perdendo a sua importância e a sua capacidade de destaque material perante o mundo onde eles estavam inseridos. E hoje a gente percebe na sociedade, no planeta, o que um vírus pôde fazer para parar a humanidade, fazendo com que cada pessoa, em cada planeta, pudesse fazer um processo de mergulho no seu mundo íntimo, no seu mundo interior, e percebendo uma mudança drástica no planeta, quando muitos desses movimentos das indústrias pararam. Nós percebemos o ar mais limpo, as águas mais cristalinas, e é um momento realmente de reflexão, para que a gente possa fazer essa análise íntima, buscando a mensagem do Evangelho, buscando a mensagem do Cristo, para a nossa transformação desse nosso mundo íntimo, buscando as verdadeiras riquezas que o Cristo veio nos trazer, veio nos exemplificar. E essa mensagem vai nos mostrando toda essa situação. Posteriormente, os pastores que cuidavam daqueles porcos saem em disparada e vão até a cidade e chamam a população para mostrar o que tinha acontecido. E essa população revoltada, porque os porcos eram uma fonte de renda para aquela população, expulsam Jesus daquela terra, sem dar tempo dele falar, de trazer a sua mensagem. Estavam ainda muito preocupados com o seu dia a dia, sem ter ouvidos para escutar algo que pudesse acrescentar, mudar, transformar cada um deles. Conta Amélia Rodrigues que Jesus se afasta, lamentando, triste, olhando para aquele povo, ainda muito voltado para essas questões, e não dando uma oportunidade de parar e de escutar uma mensagem nova que viesse tocar o coração de cada um deles. Quando Jesus se dirige ao barco, o ex-endemoniado e agora já uma pessoa em sã consciência, corre até ele e suplica para que ele possa continuar junto de Jesus. E Jesus diz para ele que ainda não é o momento. É necessário que ele fique com aquele povo e que lá ele deu testemunho, mostrando uma nova faceta, uma nova oportunidade, uma oportunidade de transformação individual de cada um de nós, mostrando o que o Cristo poderia fazer. E assim é feito. Aquele endemoniado fica, leva a mensagem,
muito que era conhecido e agora as pessoas veem que ele era uma pessoa sã, mas as pessoas ainda muito voltadas para o seu mundo íntimo acabam ficando com raiva dele. Ele está bem, está transformado, está alegre, está feliz, mas eles perderam porcos. Eles tiveram prejuízos materiais e eles expulsam o ex-endemoniado de Gadara. E ele sai andando, mas ele sai levando essa mensagem do Cristo, visitando todas as cidades, até dar a volta nesse lago e chegar do outro lado para continuar a seguir Jesus, sendo uma prova viva desse processo de transformação. Porque a mensagem do Cristo, ela alcança a cada um no seu tempo, no seu momento. E como ex-endemoniado, ele passa a seguir. E esse seguir é justamente esse convite que Jesus fez também aos seus discípulos e a cada um de nós. Ide e pregai. Ou seja, a partir do momento em que nós temos o contato com essa mensagem de Jesus, onde ela nos acalenta o coração, nos esclarece, nos consola, ela nos possibilita esse processo de transformação e nós sairmos a pregar o Evangelho é justamente exemplificar isso que o Jesus veio trazer para nós. A pregação, ela não se faz com palavras. A pregação, ela deve ser feita através das nossas mudanças de atitudes, das nossas mudanças comportamentais. E esse momento que cada um de nós vem atravessando é o momento em que temos a oportunidade de, através dessas ferramentas, desses instrumentos maravilhosos da doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo redivivo, enfrentar essa situação de uma maneira mais calma, serena, sabedores de que a espiritualidade está no comando de tudo e compete a cada um de nós essa vivência através da prece, da oração, das boas palavras, de otimismo, que nós possamos estar compartilhando através das redes sociais, levando esse alento, esse consolo, esse esclarecimento, esse fortalecimento para as pessoas, pois sabemos que é um momento onde a sintonia é necessária que seja a melhor possível e cada um de nós tem dentro desse compromisso de ser um seguidor do Cristo, contribuirmos de maneira positiva para melhorar a sintonia da psicosfera do planeta, para que mais e mais pessoas possam ser atendidas e auxiliadas pela mensagem do Cristo, que é sempre uma mensagem de consolo e de esclarecimento. No livro Há Flores no Caminho, tem uma mensagem muito interessante que eu vou trazer um trecho para a gente, já se encaminhando para o final dessa nossa reflexão, intitulada No Longe dos Tempos. É o capítulo 20 desse livro, onde o espírito Amélia Rodrigues nos conta um processo que ocorreu após o Sermão do Monte, onde os apóstolos e todos aqueles que lá estavam participando desse momento
puderam usufruir dessa mensagem. E aí, Pedro faz alguns questionamentos para Jesus acerca de tudo aquilo que ele havia escutado. E ele diz assim: Senhor, pelo que podemos observar as alegrias reservadas nos céus aos que sofrem na terra, poderiam ser trasladadas para o dia a dia dos homens, caso nos dispuséssemos à vivência dos ensinos ouvidos desde hoje. Essa mensagem que foi trazida no Sermão do Monte. Pedro continua e pergunta: será possível acreditarmos na realização do reino de justiça e bondade para os próximos anos da humanidade? Como seguiremos as criaturas humanas na direção do futuro, sob os suaves comandos do amor ou assodados pelos espículos do sofrimento? Havia uma ansiedade confiante que fulgia nos olhos desmesuradamente abertos do amigo, representante natural das inquietações gerais. Podia-se ouvir os anseios da natureza arrebentando-se em onomatopeias espontâneas. E Jesus lança seu olhar complacente pelo grupo emocionado, um sentimento de união, e antevendo os longes do futuro, começa a falar. A sinfonia da montanha é a carta de libertação do homem que se fazia servo das paixões dissolventes, objetivando inverter a ordem dos valores vigentes e demonstrando que a vitória da vida se baseia na estrutura do ser que se renova e se supera com os olhos postos na imortalidade. Examinada apenas do ponto de vista material, a vida inteligente perde o sentido em se considerando a brevidade do seu curso, que logo se dilui aos ósculos da morte, da decomposição orgânica, das transformações. Observada, porém, sob a angulação indimensional da imortalidade, adquire sentido e finalidade, apresentando meios e metas para colimar seus objetivos. Imediatista, no entanto, e porque ignora em profundidade o compromisso eterno para com o Pai Criador, a criatura se deixa galvanizar pelo egoísmo e as paixões armam-no com os instrumentos de destruição. A ira, a volúpia do desejo, o orgulho, o ódio, a ambição desmedida do poder. Sentimentos antípodas a esses nascem no comportamento de quem compreende que o corpo é instrumento para a aprendizagem, na marcha inexorável da evolução, não constituindo a realidade única, legítima. Jesus cala-se por um momento para dar campo à reflexão mental e prossegue. Como consequência, a dor ser-lhe-á promotora do processo redentor, porque é resultado inevitável do mau uso das suas potencialidades. Usando apenas inteligência, que é de fácil manipulação pelo exercício das suas aptidões, engendrará para si mesmo o poste e o garrote da aflição desmedida de que se libertará só a penates. O Evangelho. A sua vivência, todavia, será por todo sempre a diretriz de segurança e de amparo às aspirações relevantes do ser, auxiliando na construção dos bens eternos do espírito. A inteligência guindará o homem aos astros do céu e levá-lo ao abismo das águas, o que fará se ensoberbeça e alucine. Com a inteligência, conhecerá todos os quadrantes da terra, identificando as leis que regem a natureza, adentrando-se no mecanismo dos mistérios que por algum tempo perturbarão. No entanto, porque fascinado pela própria argúcia, esquece-á de amar, tornando vítima inerme de si mesmo, jactando-se de ser um novo Deus. Com desamor, portanto, padecerá fome de compreensão e sede de amizade. Conquistará o mundo e perder-se-á a si mesmo.
Vencerá os abismos das distâncias e caminhará sozinho, separado dos seus irmãos. Decifrará os enigmas de fora, afligido por perplexidades íntimas. Somente o amor. Só o amor poderá libertá-lo da torpe situação, oferecendo-lhe braços à solidariedade e à ternura. O amor dar-lhe-á visão de amplitude no que tange aos direitos que lhe decorrem dos deveres retamente cumpridos. O amor dulcificar-lhe-á as angústias, facultando-lhe ver a possibilidade de viver a felicidade pelo bem que lhe será lícito realizar, ampliando as dimensões sublimes da vida. O amor e exteriorização do pensamento divino do Pai unirá, por fim, as criaturas após as dores lancinantes decorrentes das suas alucinadas conquistas externas, sob os açoites das desmedidas ambições que o egoísmo comanda. Pedro, sinceramente tocado e desejando agradecer o esclarecimento, propôs em termos de encerramento da entrevista: o Evangelho triunfará um dia no mundo abençoando os humildes e os infelizes? Sim, Simão, redarguiu o Divino Mestre. Quando o homem cansar-se da vacuidade e despojar-se da ilusão por exaustão do seu uso desordenado, contemplará o caos à sua volta e ouvirá, no recôndito do ser, as minhas palavras deste dia: bem-aventurados os que sofrem, e sem dar-se conta, fará a viagem de volta para dentro de si mesmo, sob o comando do amor que lhe vige inalterável, iniciando o momento ditoso de adentrar-se no reino dos céus, no longe dos tempos que certamente chegarão. Então, com essa mensagem, a gente finaliza essa oportunidade de reflexão, onde Amélia Rodrigues nos traz, reforçando a mensagem do Cristo nessa resposta de Pedro, que possamos, cada um de nós, aonde estivermos, vivenciar o amor. Uma boa noite a todos.